Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal YouTube, Prof. Leone Pereira, o professor Leone Pereira. E para você que ainda não é inscrito, eu peço a gentileza de você se inscrever no meu canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, divulgar aos amigos e colegas, aos familiares, porque isso faz com que esse vídeo seja entendido pelo próprio YouTube com informações relevantes. Isso possa ser divulgado a um número maior de pessoas e também para que a gente fique aqui motivado a continuar usando esse canal gratuito para que você tenha cada vez mais acesso a muitas informações, a muito conhecimento. E esse é o objetivo desse canal, que trabalha três grandes campos, vamos dizer assim: o direito, a docência e a motivação. Nesse caso aqui é mais um vídeo de direito, tá? Além do meu canal no YouTube, também eu peço a gentileza de você me seguir lá no Instagram, professor Leone Pereira, professor Leone Pereira. Diariamente você tem frase motivacional, notícia, conteúdo, caixinha de perguntas. A ideia é também você ter lá um local, uma ferramenta segura para obter informações. Bom, vamos ao nosso vídeo. Vamos aqui à nossa mensagem jurídica, né? Não é de hoje que esse assunto é extremamente polêmico. Na doutrina, na jurisprudência, na militância prática, na academia, nos estudos, se há ou não vínculo empregatício entre um advogado, uma advogada e um escritório de advocacia. Esse assunto, tá? Eu tenho muito cuidado para falar. Ser advogado, por já ter trabalhado em escritórios, por ser dono do escritório há muitos anos e por advogar os dois lados. Aqui no escritório, pessoal, a gente trabalha com indicações, com parcerias e tudo mais. A gente também é muito procurado, não só por advogados, mas por escritórios de advocacia sobre esse assunto. Então, é um assunto que está aí na ordem do dia, né? E eu separei aqui, só para demonstrar essa polêmica, uma recente decisão do STF. No caso aqui, afastando o vínculo. No caso aqui, rechaçando o vínculo. Então, de um lado, claro, existe o princípio da primazia da realidade, que foi alinhavado pelo saudoso jurista uruguaio Américo Pla Rodrigues. No confronto, no cotejo entre a verdade real e a verdade formal, prevalece a realidade dos fatos. Então, em tese, se presentes os requisitos do vínculo previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação, em tese, haveria a possibilidade do reconhecimento do vínculo, mas, de outra sorte, nós temos o STF paulatinamente reconhecendo, mesmo dentro do escritório de advocacia, relações jurídicas fora da CLT, que não se confundem com o vínculo empregatício. E você vai entender melhor agora quando lermos essa matéria, essa notícia que saiu no Jota, que é um local confiável para você ter acesso a informações. Não ganho nada com isso, tá, pessoal? Mas o que é bom tem que ser divulgado. Jota, Migalhas, consultor jurídico com juro, você pode realmente acompanhar. São locais que se preocupam muito com jornalistas que escrevem, com juristas que são chamados para escrever também. Então são lugares seguros, tá? Vamos colocar aqui para vocês. Vamos lá. Então saiu assim, ó. Reclamação, tá? E agora tá em alta, mas esse é objeto de um outro vídeo. Reclamação constitucional, né? Que é uma ferramenta de se levar a questão ao STF para assegurar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá. Ó, STF afasta vínculo empregatício entre escritório e advogada associada que recebia R$ 3.277, tá? Para ministros, decisão anterior do TST violou o entendimento firmado pelo STF no julgamento e se cita muito da arguição de descumprimento de preceito fundamental 324, aqui uma matéria da jornalista Carolina Ingidza, né? Aqui, ó, decisão relativamente recente, 18 de junho de 2024, então uma notícia, uma decisão da ordem do dia. Tem a foto aqui, ó, para você acompanhar, tá? Então, da segunda turma do STF. Então, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, em julgamento virtual, afastou uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que havia reconhecido o vínculo de emprego entre escritório de advocacia JP, Leal Advogados e uma advogada associada, que recebia salário mensal de R$
277,45 em 2015, depois de trabalhar por mais de 7 anos na banca. A decisão se deu na reclamação 66335. Para a maioria dos ministros da segunda turma, a decisão da Justiça Trabalhista viola o entendimento firmado pelo próprio STF de que é válida a terceirização da atividade fim. Inclusive, pessoal, esse é o objeto, já falei em outros vídeos aqui no meu canal, do tema 725 do Supremo, né, que vem admitindo, tornando lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalhos, né? Claro, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora, mas a gente vem tendo essa flexibilização das relações laborais reconhecida pelo Pretório Excelso, né? Bom, no julgamento, os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli divergiram do relator, o ministro Edson Fachin. O voto vencedor foi o de Gilmar Mendes, que liderou a corrente para dar provimento ao agravo regimental e julgar procedente a reclamação. Tá? O tribunal reclamado, ao reconhecer na reclamação trabalhista originária a existência de vínculo empregatício entre as partes, violou o entendimento firmado na DPF 324, afirmou o ministro. Em seu voto, ele relembra que o Supremo decidiu que não se configura a relação de emprego entre contratante e empregado da empresa contratada na terceirização. Também não há como se conhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais, sócios de pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços, prestadores de serviços autônomos ou figurantes de relações jurídicas de natureza civil/empresarial e a empresa contratante, disse Gilmar Mendes. Fachin, por sua vez, votou para que o agravo regimental fosse desprovido. Admitir conclusões genéricas sobre a licitude de determinada espécie de contratação sem atenção às peculiaridades dos casos concretos subverte os princípios fundamentais do direito do trabalho e esvazia o significado, né, do artigo 114 da Constituição, que permanece rígido e vigente, afirmou o relator. É claro que era trabalhista, pessoal, além do princípio da primazia da realidade, sempre trabalhou com máximas. O trabalhador, ele é o hipossuficiente, ele é a parte mais fraca. Nós temos o princípio da proteção, também chamado de protetivo, tutelar ou tuitivo. Temos a natureza alimentar das verbas trabalhistas, o estado de subordinação jurídica que é inerente ao contrato individual de trabalho. Tudo isso existe, né? Então, essas seriam as máximas. E o artigo 114 da Constituição Federal de 88, fruto da emenda constitucional número 45 de 2004 à reforma do judiciário, ampliou de maneira significativa a competência material da Justiça do Trabalho. Tanto que o artigo 114, caput, fala: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Dois pontos. O inciso 1 diz ações oriundas da relação de trabalho e o inciso 9 fala de outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, tá? Em maio desse ano, a mesma segunda turma teve entendimento oposto em um caso similar. Por 3 votos a 2, os ministros não deram prosseguimento a uma reclamação trabalhista que buscava anular uma decisão da 15ª Vara do Trabalho de São Paulo, que declarou ter havido vínculo empregatício entre uma advogada e o escritório Braga Nascimento Exílio Advogados, apesar do contrato como associada. Na ocasião, prevaleceu a posição do relator, ministro Edson Fachin, seguido pelos ministros Dias Toffoli e Nunes Marques. A defesa do JP Leal Advogados, no primeiro caso, foi feito pelo Amorim, Trindade, Canitz e Russomano Advogados. Então, aqui a matéria da jornalista aqui Carolina Indidza, é repórter em São Paulo, cobre justiça e política, formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo. Aí tem aqui o currículo dela, tá? Pessoal, como eu disse, esse tema é polêmico. Não é de hoje que tem esse debate, tá? Eu também separei aqui para ler aqui uma outra notícia. Tivemos aqui, eu vou ler para vocês, né, a opinião do ministro Alexandre de Moraes sobre um contrato verbal firmado com um advogado associado. Ele disse o seguinte: de início, entendo que há aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. A DPF 324, ADIs 3961 e 5625 e o tema 725. O que será detidamente analisado nos fundamentos de mérito, bem como dispensável a reanálise do conjunto fático probatório para se chegar à conclusão diversa,
uma vez que a questão, tal como posta, é estritamente de direito. O Tribunal Regional do Trabalho manteve a sentença na parte que afastou a eficácia de contrato verbal firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando sua existência de relação de emprego, assentando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. A adesão reclamada considerou ilegítimo o contrato verbal de associação de advogado, ao fazê-lo, não observou o entendimento da Corte quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas de emprego regida pela CLT, conforme decidido na DPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625, bem como no tema 725 da repercussão geral. Transferindo as conclusões da Corte para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados sem vínculo empregatício. A adesão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 324, da ADC 48, da ADI 3961, da ADI 5625, bem como o tema 725 da repercussão geral. E aí ele colocou: anteexposto dou provimento ao recurso de agravo para julgar procedente a reclamação, para cassar a adesão reclamada por ofensa à DPF 324 e ao tema 725, julgando improcedente a reclamação trabalhista é como volta. Então tá aí, pessoal. Aqui você tem elementos muito bacanas para que você possa utilizar na sua advocacia, na sua militância prática, ou você que é concursado, ou para os seus estudos. A ideia é você ter esse canal como um canal seguro aí de muitas informações, tá bom? Mais uma vez, agradeço a confiança em meu trabalho, agradeço a presença aqui, a audiência nesse vídeo. Coloco mais uma vez aqui os meus contatos, tanto o meu canal no YouTube, Prof. Leone Pereira, quanto o meu Instagram, @Professor Leone Pereira. E é isso, obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, força nos estudos, força no trabalho, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.